a gente tem o caso do Céu Mandou Alguém, que é o Three Godfathers, do John Ford. Um filme que é quase um filme de Natal, assim. A gente tem lá, literalmente, 3 bandidos assaltaram um banco, querem voltar pra casa, querem fugir, não querem ser pegos pela polícia, montam... Polícia não, né? Pela ordem comunitária local, pelo amontoado de pessoas que ajudam o xerife, assim. E eles traçam a rota deles e no meio do caminho eles encontram uma caravana abandonada, né? Uma charrete lá acidentada, que na prática é uma alusão direta, uma referência explícita ao nascimento de Cristo no meio do nada, né? Na manjedoura, no meio do deserto. Maria tá lá dentro, acabou de dar à luz e eles precisam salvar o menino e levar para algum lugar. O filme não trabalha com esses termos religiosos explícitos, mas tem uma Bíblia que persegue ele o tempo todo. O personagem principal do John Wayne, aquela Bíblia vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. A gente vai percebendo essa relação mesmo do bandido com o divino, assim. Isso é uma coisa forte do faroeste também. Parece que 2 coisas que não tem diretor de faroeste que consegue fugir. É como aquele homem se integra à natureza, de alguma forma, ele se integra àquela paisagem, ele passa a suar, ele tem, sei lá, uma inflamação de pele, ele fica desgraçado, ele perde o cavalo dele, ele perde a caravana, alguma coisa vai acontecer. Ele é, de certa forma, um pouco refém daquele ambiente, ele não domina tudo. A gente percebe que o homem não é o centro do mundo no faroeste, né? Tem uma coisa maior do que o homem. E também essa relação com o divino. Em alguns filmes, como O Céu Mandou Alguém, é bem explícito. E no caso dos filmes que a gente acabou de estrear na plataforma, tem também referências religiosas bem claras, né? No segundo filme, se não me engano, o vilão faz o discurso dele dentro de uma igreja em decadência, assim. Ela tá em ruínas. E ele tá se colocando como algo elevado em relação àquele ambiente. Mas, na verdade, ele, aquela turma dele, aquela trupe ali tá toda destruída, estão montando um plano que não vai dar certo, então é a palavra material contra o ambiente. O feio no terceiro tá sempre fazendo o sinal da cruz, assim, quando alguém morre, vê alguém morto, ele tá fazendo o sinal da cruz com medo. E o irmão dele, se não me engano, do padre, feio, perfeito. ele é padre, e ele chega a afirmar em um dado momento que a decisão que ele teve pra vida dele de ser um bandido, né, um forasteiro, é uma decisão mais corajosa do que a do irmão dele por ter sido padre. E obviamente depois ele se arrepende de falar isso, ele sabe que ele falou bobagem. Então são filmes que nem sempre vão ser panfletários, mas eles conseguem trabalhar com essa relação de respeito do homem com a natureza e também com uma relação de existe algo maior do que o homem necessariamente naquele lugar. Lembra um pouco a figura de São Dimas, assim, né? Sei lá, que no finalzinho, às vezes o bandido se arrepende, sabe? Pede perdão e, não, desculpa, não devia ser assim e tudo mais. Enfim, Pode. Sem os valores, aí vira a barbárie, né? E esses filmes são muito sobre esse evento civilizacional, a jornada pro oeste. E é isso que eles trazem. Por isso essa tensão lei versus justiça. Isso aparece muito. Sim. O que é justiça e qual que é a presença da lei, que muitas vezes está muito removida. E no filme é deixado claro isso. Não tem, né? Muitas vezes o homem ele é responsável por ajudar aquela comunidade a ter uma determinada ordem. Quase cada um por si, assim, né? Cada um por si. E você escolhe se você vai ser bom ou ruim. Isso é interessante porque o Estado não está tão bem estabelecido na maior parte dos filmes e muitas vezes eles não precisam de uma diretriz escrita para saber como conduzir as coisas, né? Aliás, esse é um dos grandes pontos de mostrar o início dos Estados Unidos como uma república, né? Era basicamente uma comunidade pequena, fechada, que produzia, que tirava o seu sustento da terra, né? E que se defendia também, né? Não tinha, tirando a parte da Guerra de Secessão, a Guerra Fratricida, né? Enfim, a Guerra Civil Americana, que tinham 2 exércitos organizados. O dia a dia não tinha polícia, tinha um marshal, que era o xerife, e depois os bounty hunters, né? Que ficavam exercendo o poder de polícia. Sim. De acordo com o mandato do xerife local. Então, de vez em quando você fala, esse cara vai ter que ir pro juiz lá na Califórnia, esse cara vai ter que ir visitar o juiz lá em St. Louis, que eram as cidades que tinham, mas era muito distante. Então, esse senso comunitário muito fechado, muito autocentrado e protetivo de si mesmo, formou a identidade, por exemplo, do redneck texano, que ainda é uma das instituições, um dos grandes pilares americanos até hoje, né? Eu acho que é algo que também... É um grande polo de virtude, assim, um grande eixo de virtude, eu acho. Sim, eu acho que um cara que consegue... O John Ford, essa questão da conciliação, da união entre as pessoas, e que não são os conflitos ou um agarrando a terra do outro, ou o cara fora da lei. Não é esse o ponto. O ponto é aquela agregação das pessoas, que é o que forma a América, essa conciliação. E acho que é Rio Grande, né? Que o John Wayne tem a Grace Kelly, acho que é Grace Kelly.
Sim. E aí ela é do sul, não é? Um negócio assim? É isso. E ele era um capitão do norte e tal. E aí tem toda uma briga e uma questão lá. Mas no final, os caras que são do exército do norte, né? Depois da guerra vencida e de atrocidades cometidas e tal, eles tocam o hino dos confederados do sul, numa espécie de gesto de conciliação. Então, o que acaba acontecendo nos momentos mais altos, assim, do John Ford é não só a busca por esses valores maiores, que é o que orienta todo o comportamento ali, mas esses valores como eles guiam na conciliação entre as pessoas. E aí tem aquela música que aparece em vários filmes do John Ford, os personagens cantam, Shall We Gather at the River, que é aquele hino protestante. Claro. De se juntar no rio e celebrar, celebrar Deus e tudo mais. E não é à toa que é tão forte tudo isso. Isso amarra de um jeito, os símbolos aí dão uma coesão para a história daquele lugar e para aquelas pessoas de identidade de uma maneira realmente única. E ainda no cinema que tem esse potencial gigantesco, essa tela de luz enorme que encanta, né? Então,